Mercedes reage à declaração da FIA de que motores V8 voltarão à Fórmula 1. Também revelado o motivo do acidente entre Liam Lawson e Pierre Gasly no GP de Miami. E por fim, Fernando Alonso abre o jogo sobre desempenho da Aston Martin na última corrida. Veja tudo isso e muito mais aqui no GP em Casa Plus. E se você quer fazer parte de nossa comunidade, inscreva-se e ative as notificações aqui no canal. Temos vídeos todos os dias, sempre confiáveis e cheios de informação para você. E também, se você gostar desse vídeo, mostre seu apoio à nossa equipe por deixar seu gostei, isso ajuda demais nosso trabalho aqui no canal. O acidente assustador que fez Pierre Gasly capotar no GP de Miami finalmente teve uma explicação oficial e o veredito dos comissários livrou Liam Lawson de qualquer culpa. Após uma análise minuciosa da telemetria e das câmeras on-board, a FIA confirmou que o piloto da Racing Bulls não cometeu um erro de pilotagem, mas sim foi vítima de uma quebra súbita de câmbio no momento da frenagem. Lawson explicou aos comissários que, ao tentar reduzir as marchas para a curva, o carro entrou em um ponto morto e acionou o sistema de anti-stall, ou seja, um sistema de emergência do motor. Assim, o câmbio travou na quarta marcha, impedindo que o motor ajudasse na desaceleração do carro. E sem essa assistência mecânica e com os sistemas eletrônicos todos confusos, Lawson não teve nenhum controle do carro e acabou atingindo a Alpine de Gasly, que capotou e foi parar na barreira de pneus. Felizmente, o piloto da Alpine saiu ileso do acidente, por mais que as imagens foram bem impactantes. E a investigação mostrou ainda que Lawson tentou resetar o sistema e continuar na pista, mas o câmbio voltou a apresentar falhas graves em outras curvas. E a equipe Racing Bulls precisou pedir para que ele não trocasse mais marchas para evitar danos maiores, forçando ele a percorrer o último setor inteiro apenas em segunda marcha até chegar aos boxes para abandonar a corrida. Os comissários aceitaram essa justificativa da equipe de falha mecânica, afirmando que era impossível para o piloto prever ou evitar o contato naquelas condições. E após a corrida, Lawson fez questão de ir até Pierre Gasly para se desculpar e explicar o que aconteceu. E o piloto destacou que nunca tinha enfrentado um problema desse tipo com o carro e lamentou que uma falha técnica tenha causado um acidente tão perigoso para ambos. E com a decisão da FIA de não aplicar punições extras, o foco da equipe agora se volta para a confiabilidade do carro antes da próxima corrida, enquanto Lawson tenta deixar para trás o susto de Miami. Bom, me diz aí o que você achou dessas imagens e da explicação aí da equipe e do piloto. E aí, fãs de F1, vamos para a segunda notícia? O Fernando Alonso voltou a comentar sobre o momento da Aston Martin após o GP de Miami, e apesar de alguns pontos positivos, o discurso foi bem direto. O carro é confiável, mas ainda falta muito desempenho. Isso levanta uma pergunta importante: até onde essa Aston Martin pode chegar nessa temporada? No GP de Miami, a Aston Martin mostrou um cenário que já vem se repetindo em 2026. O carro consegue completar corridas sem grandes problemas mecânicos, o que já é um avanço importante em relação a temporadas anteriores. Mas ao mesmo tempo falta ritmo, principalmente quando a gente compara com equipes da frente. E foi exatamente isso que o Alonso destacou. Após a corrida, Alonso deixou claro que a confiabilidade do carro é um ponto positivo. A equipe está conseguindo terminar provas com consistência, mas o desempenho ainda está abaixo do esperado. Em outras palavras, o carro não quebra, mas também não briga lá na frente. Esse tipo de avaliação mostra um cenário curioso. A base do projeto parece sólida, mas falta velocidade pura. E na Fórmula 1 atual, isso faz toda a diferença. Quando um piloto fala em falta de desempenho, isso pode envolver vários fatores, dentre eles aerodinâmica menos eficiente, falta de velocidade em reta, desgaste de pneus maior que os rivais, dificuldade em classificação. E tudo isso vai impactar diretamente no resultado final. Mesmo com boa confiabilidade, se o carro não tem ritmo, ele fica preso no meio do grid, depende de erros dos outros ou de estratégias muito arriscadas. Enquanto isso, outras equipes do pelotão intermediário parecem ter dado um passo à frente, e isso aumenta ainda mais a pressão sobre a Aston Martin, porque na Fórmula 1 evoluir não é o suficiente. É preciso evoluir mais que os outros, entendeu? E pelo que vimos em Miami, a equipe ainda não conseguiu acompanhar esse ritmo. A temporada ainda, claro, está em andamento, então existe sim margem para evolução.
A Aston Martin pode trazer atualizações nas próximas corridas, ajustar o carro para diferentes circuitos, melhorar desempenho em classificação, mas tudo isso precisa acontecer rápido, para ontem, porque quanto mais o campeonato avança, mais difícil fica recuperar terreno. E agora eu quero saber a sua opinião. A Aston Martin ainda pode reagir na temporada ou vai continuar como coadjuvante em 2026? Deixa a sua opinião pra gente aqui nos comentários. Continuando, vamos falar sobre aquela notícia que te trouxemos ontem de que a FIA cravou que teremos os motores V8 de volta na Fórmula 1 em breve. E agora quem se pronunciou sobre isso foi a Mercedes, que está dominando agora o regulamento de 2026. E alguns apontavam que ela deveria ser contra esse retorno justamente porque se deu bem com os motores híbridos. Mas Toto Wolff confirmou que a marca alemã está aberta a essa mudança de regulamento. E a ideia, de acordo com a FIA, é simplificar as unidades de potência, tornando os motores mais leves e mais baratos de produzir. Mas o plano de Toto Wolff não é um retorno total ao passado. Ele defende que o motor a combustão volte a ser o protagonista, mas mantendo um sistema elétrico potente para garantir o vínculo com a tecnologia atual. A proposta da Mercedes é chegar a um conjunto que entregue 800 cavalos no motor a combustão e outros 400 cavalos na parte elétrica, criando um carro de nada menos do que 1.200 cavalos de potência total. Essa mudança ganha força por causa das críticas atuais ao regulamento de 2026. Tanto pilotos como equipes reclamam que a divisão de energia de 50 a 50 entre combustão e parte elétrica exige um gerenciamento excessivo da bateria, o que acaba resultando em ultrapassagens artificiais e grandes diferenças de velocidades nas retas. Por mais que depois de algumas mudanças, as corridas ficaram um pouco mais naturais aí no GP de Miami, as ultrapassagens ficaram bem mais interessantes de assistir, bem mais complicadas. Mas de qualquer forma, para Toto Wolff, simplificar o motor e aumentar a potência bruta é o caminho para ter um carro de corrida de verdade. E esse movimento, pelo jeito, tem o apoio de outras gigantes, como a Red Bull, que através de Laurent Mekies, diz que encara o novo desafio com tranquilidade, aproveitando a independência da sua nova divisão de motores, que está pronta para desenvolver o motor do próximo regulamento. Já a Ferrari, com Frederic Vasseur, foca no lado financeiro, destacando que reduzir os custos atuais de desenvolvimento é a prioridade máxima. Afinal, os motores atuais são gigantes, complexos demais, e qualquer mínima alteração demora muito tempo e dá um custo muito grande para as equipes. Resta agora saber o que Audi e Honda pensam sobre esse assunto, mas a Audi também já tem sinalizado que é a favor de uma mudança. Então a tendência é que o retorno do motor V8, provavelmente um motor híbrido V8, deva ser anunciado muito em breve, com a sua estreia na Fórmula 1 não acontecendo antes de 2029, provavelmente 2030 ou 2031. Mas de qualquer forma, uma das equipes que teria mais peso para vetar esse motor V8, que é a Mercedes, está animada aí com essa novidade. Eu quero saber a sua opinião. Acha que o V8 volta para a Fórmula 1 em breve? E mesmo sendo híbrido, acha que já é melhor do que o V6 atual?